Olha, essa questão do inglês, ela é bem importante. A gente há 3 anos, antes de ir para os Estados Unidos, a gente tem conseguido um apoio para fazer, durante 2 dias, uma imersão com os alunos, onde a gente faz esse trabalho com a Helena, de comunicação oral, e a gente fala para eles, essa comunicação oral é em inglês, né? E aí, qual foi a situação há 3 anos atrás, quando a gente fez a primeira vez esse evento? Veio uma professora de uma escola, que apesar de ser de uma fundação, ela atende meninos carentes. É uma fundação privada, mas que não cobra a mensalidade dos alunos, atende uma população bastante carente. E aí, na hora que a gente começou, a gente dividiu os estudantes em 3 salas, a gente trouxe alguns professores voluntários para poder ficar ali, além dos professores orientadores, mais alguns professores lá da USP e de colaboradores nossos, para que a gente pudesse fazer bastantes perguntas difíceis, porque eles crescem pra caramba com as perguntas difíceis, né? E aí a gente explicou, olha, aqui a gente vai fazer uma sessão, uma rodada, e vocês vão falar em inglês do jeito que vocês conseguem, né? Porque esse inglês é uma disciplina que tem lá como disciplina obrigatória, a gente vai falar com o inglês que a gente aprendeu na escola, sem medo, né? Por quê? Tá cheio de chinês e japonês, né? Nos Estados Unidos, que eles dão super bem, até hoje eles não falam tão bem assim o inglês e estão lá, né? Essa frase eu não tinha falado no começo, eu falei depois. Daí quando a gente vai para começar, essa professora levanta a mão, e ela falou assim, indignada, se eu soubesse que vocês iam expor as minhas alunas a esse tipo de situação, eu não tinha vindo aqui. Ela estava muito brava. Aí eu falei, e agora, Roseli, se vira nos 30, né? O que eu faço agora? Aí eu falei, não, professora, é o seguinte, a gente vai tentar. Se os estudantes que estão aqui, suas alunas e os demais, não conseguirem, a gente lá vai pedir ajuda de intérpretes. Mas se eles têm 10 minutos para falar com os avaliadores, cada avaliador, se eles precisarem de intérprete, isso significa que ele vai ter 5 minutos, ou menos. Porque os outros 5 minutos é só para tradução, né? Porque eles vão falar em português e o tradutor vai traduzir. E não tem a mesma emoção de quando a gente fala sobre o nosso projeto, né? De quando alguém fala. Aí ela... falei do chinês, do japonês, etc. Aí ela acalmou um pouquinho e ficou. No sorteio, as alunas dela foram as primeiras. Aí elas começaram a falar inglês. Com o inglês da escola, mas falaram bonitinho, dava para entender. É aquele inglês assim aquela pronúncia assim mais quadradinha, não é uma pronúncia de um americano, até porque nenhum de nós nasceu lá. Mas a professora ficou olhando. Ela não estava acreditando no que ela estava vendo. Porque ela não era professora de inglês, ela era professora de uma outra disciplina, mas a gente subestima os nossos alunos. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes algumas coisas que foram difíceis para a gente, talvez não sejam. Então a gente tem que tentar. Agora, por exemplo, os meninos de Acaraú que estavam ali, a gente fez um trabalho com eles, mas eles não estavam conseguindo se comunicar adequadamente ainda, estavam com muita dificuldade. Então, o que eles foram capazes de fazer? Uma parte do projeto, eles começavam explicando para o avaliador. Na hora que o avaliador perguntava alguma coisa, o intérprete traduzia. Se eles conseguiam falar inglês, eles falavam. Se eles não conseguiam, eles falavam em português e traduziam. Você perde um pouco de desempenho, sim, né? Porque às vezes você tem um projeto incrível, mas na hora que o tradutor traduz, nunca traduz do mesmo jeito. Então, a questão do inglês não é uma disciplina obrigatória? Por que é que a gente se conforma em sair da escola sem saber falar inglês? Né? Por que a gente acredita que não sabe? A menina de Imperatriz foi bacana também, porque ela estava com uma pronúncia do inglês quando ela apresentava o projeto pra gente, que eu falei, nossa, como essa menina fala bem. Aí a gente começou a fazer perguntas em inglês, ela não entendia nada. Mas como que você tem essa pronúncia maravilhosa e você não consegue entender a pergunta? Não, sabe o que é, professora? Desde que eu fui selecionada na Mostra Tech, eu venho treinando explicar o meu projeto em inglês com o professor, então ela estava com uma pronúncia belíssima, mas se saía da receita, ela se perdia. Aí a gente falou, não, mas você vai conseguir, né? Vamos lá. A gente vai arrumar um intérprete voluntário para você lá, mas você vai ver, vai chegar uma hora, presta atenção, vai chegar uma hora que você vai entender. E foi bacana, assim, porque no dia da avaliação, no período da manhã, ela precisou de tradução para as perguntas. No período da tarde, de repente, ela começou a entender algumas perguntas, né? Por quê? A gente aprende inglês na escola, né? Então tem que acreditar que a gente consegue. E as outras coisas também. Peraí, vamos abrir para... Eu estou perdida agora. Agora tem uma atividade. A gente vai explicar para vocês agora. A gente perdeu algumas pessoas ali. Meu Deus, o pessoal foi embora. Socorro, quase o horário.
pessoal já foi para o São João. A gente tem a proposta de algumas atividades à distância, que vocês vão receber as informações lá pelo Moodle, e algumas pessoas estão com um pouco mais de dificuldade, de calendário, etc. Então, essa questão do calendário das atividades, a complexidade das atividades, vocês negociem com os tutores, porque os tutores serão informados de qualquer alteração em relação a prazos, a atividades propostas, em função desse recesso que vocês têm agora. As atividades que a gente propôs, se você puder colocar esse slide 140 para mim, por favor. As atividades a partir do encontro de hoje, que a gente propõe, né, e que aí vocês vão ver como é que a gente vai acertar essa agenda, a gente pensou o seguinte: se a gente vai ter a feira lá na frente, que é em agosto, que está aí, mais ou menos complexo, vocês vão ter, né, coisas sendo feitas até agosto. Então, que vocês com seus alunos vão ter que elaborar, né, eles vão elaborar e vocês vão estar apoiando, né? Porque não é para vocês fazerem um relatório, não é para vocês fazerem esqueleto. Era mesmo 17 de julho. Oi? 17 de julho. Então, mas isso aqui a gente, provavelmente a gente vai mudar isso aqui um pouquinho, né? Porque vocês vão estar com os alunos voltando dia 4, então a gente vai rever essas datas e na semana que vem a gente vai estar mandando as informações. Mas a ideia aqui, em relação à atividade relacionada com o relatório, é que vocês façam uma atividade já observando qual é o primeiro esqueleto, né, que os seus alunos estão propondo para o relatório, como é que ele está estruturado. Peça para os alunos preencherem os dados iniciais, então a folha de rosto, a introdução, a relevância, o objetivo, e vamos ver o que é que está vendo, né? E para a gente poder acompanhar o que vocês estão fazendo, a gente pede para que vocês postem no ambiente um exemplo. Ele não precisa estar maravilhoso, né? É o que vocês estão conseguindo, para que a gente possa estar discutindo e a gente poder se ajudar. Tá? Então, peçam ajuda aos universitários, aos seus professores, né? Vamos mobilizar outras pessoas. E os seus alunos, é para mandar os alunos trabalharem, porque eles é que têm que crescer. Em relação à atividade 2, que é relacionada ao pôster, um pouco mais para frente vocês vão ter a feira. Para fazer a feira, tem que apresentar. E, de novo, não é para ser que nem o do AISEF, não é para ser que nem o da FEBRAS que vai mandar na gráfica. É com o que vocês têm, usando a criatividade que não falta, que tem de sobra na Bahia. Oriente seus alunos quanto à preparação dos posters. Então, quais são as informações essenciais? Agora, cada um deve elaborar o seu pôster com a sua criatividade. Porque se vocês derem uma receita de bolo e todo mundo fizer igual, não vai ficar legal, né? Quando eles têm a liberdade de errar, ou de fazer diferente, melhor do que falar errar, às vezes a gente descobre outras formas de fazer com que aquilo fique mais interessante, né? Então, peço para que eles preparem seus posters, revise os posters dos alunos e envie um exemplo, que pode ainda não estar pronto, mas que está em andamento e que vocês acham, puxa, olha que interessante. Eu não gostei disso, não gostei disso. Não falei para o aluno que eu não gostei, mas eu postei aqui para poder discutir com vocês, né? Então, escolham um exemplo que vocês acham que é significativo. Não para mostrar que vocês estão conseguindo, nossa, eu vou ganhar o AISEF. Não é esse o objetivo ainda. Eu sei que vocês vão ganhar, mas não é agora em agosto, não é? Monte o comitê de avaliação, conforme a orientação do IAT. Né? Então, quando vocês me perguntaram como é que vai ser esse comitê, vocês têm que seguir as regras mínimas que serão colocadas aqui. Mas usem a criatividade de vocês também, porque se vocês na escola específica de vocês falarem, nossa, eu tenho a empresa aqui da Votorantim, que está instalada aqui do lado, eu vou lá, o máximo que pode acontecer é eles falarem que eles não vêm. Porque se vocês convidarem alguma empresa, né, da localidade, olha, manda seus técnicos para vir para cá, né? Façam propaganda, de repente, mostre que na FEBRAS o pessoal da Votorantim vai lá. Falar, então, se lá na FEBRAS, né, a Votorantim vai, por que vocês não vêm aqui? Eu dei exemplo da Votorantim porque é a nossa parceira, mas vocês devem ter outros, né? Então, eles têm que entrar dentro da escola. Ao invés de ficar falando mal da escola, ele tem que ir lá dentro ajudar a gente, né? Discuta com o comitê os critérios, porque a gente define os critérios, eles precisam entender, né, como é que vocês estão estabelecendo. Ou se vocês tiverem, né, um comitê de alguma entidade, imagina que tem algum centro de pesquisa, aqui em Salvador tem de sobra, né? Vocês poderiam pegar alguma entidade parceira, a gente já chamou, por exemplo, a Embrapa. Às vezes quando você chama uma entidade parceira dessa, vem uma pessoa, mas se vier uma pessoa, essa pessoa já é muito importante, né? Porque ela não está ali representando só a pessoa física, ela está ali enquanto instituição.
Bom, prepare a ficha de avaliação, porque vocês vão ter que coletar, e a devolutiva para os alunos e para os professores dessa avaliação ela é importante. É claro que quem estiver organizando sempre precisa dar uma lida, porque a gente tem alguns avaliadores que são muito bonzinhos, isso também atrapalha, e a gente tem alguns que são extremamente rigorosos, ele acha que ele está mandando uma informação para um adulto que vai conseguir entender a crítica. Então, é importante dar uma lida, só para ver se não tem... Porque se ele falar que o projeto às vezes está muito fraco, ele fala, está lindo, maravilhoso, parabéns, isso é uma devolutiva ruim. Né? Porque eu acho que ele tem que fazer uma crítica construtiva. Olha, está muito bom, mas você pode melhorar, eu tenho certeza. Né? Bom, aqui tem um outro prazo sugerido. Em relação à apresentação, aqui eu achei um pouco pesada a exigência. Prepare os alunos para apresentarem seus projetos na feira. Vou escolher alguns, né, ali, que estão com vocês. Treine com os alunos. Esse treine com os alunos é eles apresentando e você assistindo, e você não criticando diretamente, mas fazendo eles refletirem a respeito. Falando, mas será que tá bom? O que vocês acham? Será que dá para melhorar? Né, para ver o que eles falam. Se eles acharem que tá bom, aí você, né, tem que apoiá-los também, porque aí eles vão, como a gente diz naquela expressão assim, dar a cara para bater e vão ver o que acontece. Né, e vão aprender muito com isso. Aqui está falando para filmar um aluno ou um grupo apresentando... Ah, não, aqui vocês já baixaram a complexidade. Porque antes estava assim, filma um aluno ou um grupo várias vezes. Agora tem uma vez só. Apresentando o projeto e submeta. Né? Então, algum que vocês acham que é interessante, que é significativo para compartilhar conosco. Isso são todas coisas que vocês vão ter que fazer necessariamente por causa da feira. Né? Então, a gente não está querendo que vocês tenham uma carga de trabalho adicional, mas que vocês já aproveitem e documentem as coisas que vocês estão fazendo magníficas dentro da escola. Né? E filmar agora com o celular, acho que essas coisas ficam mais fáceis. Né? Ah, tem mais. Oh, meu Deus. Atividade 5, processo. Acesse o AVA e mande para a gente ver a ficha de avaliação desta parte do curso. Né? Então, preencha a ficha e envie para a gente. Certo? Agora a gente podia abrir até às 6 interatividade, para vocês perguntarem, reclamarem. Tirar dúvida. Tirarem dúvidas. Não é para reclamar, não. A gente vai trabalhar bastante. Essa feira vai ser